Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio das Histórias Hipocráticas. Nos últimos anos, a atuação dos profissionais de saúde no Brasil tem passado por transformações importantes. A criação de uma pessoa jurídica, ou PJ, tornou-se uma opção estratégica para muitos médicos e profissionais da área, trazendo benefícios como maior flexibilidade, organização financeira e oportunidades de crescimento. Contudo, esse modelo também envolve desafios, como a escolha do tipo de empresa, a compreensão das obrigações tributárias e a gestão administrativa. Nesse episódio, a gente vai explorar os principais temas relacionados à atuação via PJ, desde as razões para criar uma empresa até os cuidados com contratos, participação em grupos de plantão e a rotina administrativa. Nosso objetivo é fornecer um guia prático para quem deseja entender melhor como esse modelo funciona e tomar as melhores decisões para a sua carreira. E para abordar esse tema tão relevante, a gente conta aqui com a presença do Arthur Barão, nosso velho conhecido da CEO da Barão Med, que é nossa parceira aqui no Hipocratizando e de tantas outras ligas da medicina, que é formado em ciências contábeis e tem muita experiência em contabilidade para médicos. Ele vai compartilhar conosco a experiência dele e as suas dicas. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço, pessoal. Amanda, José, obrigado pelo convite. Pra gente é uma satisfação estar participando acho, pela segunda temporada já no Hipocratizando. E, como você disse, em todas os eventos que têm sido feitos pela UEL, então já é um parceiro forte aí da Medicina UEL. Imagina, Arthur, é um prazer ter você aqui com a gente e sócio da Medwell, né? Sócio da Medwell. Bacana. Pô, Arthur, pra gente começar, a gente sabe que a pessoa jurídica ela tem algumas vantagens em questão de imposto de renda, entre outras coisas, mas o que a gente vê acontecendo muito, e é pouco falado na faculdade, a pessoa forma hoje, amanhã ela pega o canudo, no dia seguinte ela vai dar plantão. Ela não sabe se ela vai dar plantão como pessoa jurídica, como pessoa física. O que ela precisa? Ela precisa necessariamente abrir uma PJ? Dá para ela trabalhar sem? Como que funciona? Você podia explicar um pouquinho isso pra gente? Claro. Funciona assim, até brinco que é um tema que na própria graduação de medicina seria necessário, talvez no último período, ter um conteúdo, ter uma matéria sobre isso. E eu sempre falo, mas se tivesse essa matéria também, vocês matariam essa aula, porque não é algo interessante naquele momento, né? Deixa para depois, quando a gente vai precisar usar de fato. Mas brincadeiras à parte, é um tema muito importante, porque hoje o mercado de trabalho de contratação de médicos, na sua grande maioria, sei lá, 80%, 90%, funciona no formato de contratação através de PJ. Então, para a gente contextualizar e ficar uma forma mais fácil de entender como é que funciona esse padrão de contratação. Então, hoje, quem são os contratantes maiores são Estado, município. Então, por exemplo, a gente tem o Cismepar na nossa região, que é um dos maiores contratantes que fazem toda a gestão desses plantões, e eles geram editais de credenciamento, de licitação, e através desses editais são disponibilizadas as vagas para toda a região, Londrina, a região que a gente está. E aí, essas empresas de terceirização, a gente pode listar aí próximo de 20 empresas aqui na região, só norte do Paraná, elas vão lá e ganham esse trâmite de licitação e credenciamento e pegam essas vagas. Só que essas empresas, elas não são, não possuem sócios diretamente que exercem esses plantões. Então, ela terceiriza isso para os médicos que já estão aptos a trabalharem e pegar os plantões. E elas exigem que você faça emissão de uma nota fiscal e, consequentemente, para que você tenha a possibilidade de emitir a nota, você tem que ter a PJ para que isso aconteça. Então, meio que uma obrigatoriedade para que você consiga pegar os plantões, tá? Existem outros formatos em que você consegue, talvez, não utilizar a PJ? Existe. Você talvez passar em um concurso público, se você entrar numa rotina, por exemplo, do Mais Médicos, aí é uma contratação direta na pessoa física. Só que daí existe uma diferença muito grande de carga tributária aplicada sobre isso, né? Então, você tem um trabalho voltado para a pessoa física como um autônomo, por exemplo, primeiro que é difícil você conseguir contratação de plantões como autônomo, né? Então, já é uma dificuldade para você entrar no mercado de trabalho. Então, a questão da PJ, além de ser vantajosa para fins tributários, que a gente pode, né, no decorrer tratar um pouco disso, ela também acaba sendo um requisito básico para que você consiga entrar no mercado de trabalho. Entendi. Bacana. Sobre essas questões tributárias, quais são as principais vantagens, então, financeiras e legais de trabalhar como PJ? Tá. Então, seguindo essa linha de que acaba sendo um pouco necessário que você tenha PJ para rodar os plantões, a questão da vantagem tributária ela é bem significativa. Então, hoje, numa rotina de CLT, passei num concurso de um município, peguei X horas para trabalhar e estou ganhando 10, 15, 20 mil reais. Hoje você vai ter desconto de INSS, de imposto de renda, então já são descontos significativos. A tabela de imposto de renda pode chegar até 27,5%, né, INSS e outros alíquotas. E na pessoa jurídica, aplicando uma tributação do Simples Nacional, que é o mais vantajoso para a faixa inicial de faturamento, normalmente para a rotina dos plantonistas, para o pessoal que inicia nessa rotina, ela é bem menor.
Então, além do fato de você ter que precisar da PJ, a tributação ela é bem mais vantajosa. Então, hoje uma pessoa jurídica, optante pelo Simples Nacional, que atua na rotina médica como plantões, uma média de até uns 15 mil de faturamento mensal, tem pago na faixa de 10,35% um custo total, aí, um custo efetivo de impostos. Tá? Então, dentro desses impostos tem todo um desdobramento e tudo mais, mas esse seria um custo final. 10% parece muito para quem, às vezes, né, está começando a rotina, tem que pagar alguma coisa, a gente sabe que é muito, mas na comparação com outros formatos, ainda é o formato mais em conta, mais barato. Se a gente faz a comparação com 27,5%, é Exato. quase 20% a menos de imposto que O cálculo do imposto de renda ele tem alguns desdobramentos que influenciam nesse resultado final, mas a tabela já aplica isso, depois tem uma dedução ou outra, mas não sai tanto disso. Então, assim, é bem significativa a diferença. Pensando em questão de risco, tem algum risco eu trabalhar com PJ, trabalhar com pessoa física, atuando como médico? Não, a questão de risco, você vai sempre assumir a responsabilidade do ato que você está assumindo ali a demanda do plantão. Então, essa questão de risco da atuação em si, ela é similar. Agora, o que acontece muito, infelizmente, ainda, em alguns casos o pessoal acaba pagando algumas coisas por fora. Entendeu? Então, quando a gente fala, tô atuando como pessoa física sem ter PJ, geralmente vai para essa parte de estar recebendo algo por Pix, por transferência, um repasse de um colega médico, sem estar fazendo o procedimento correto, que é a emissão de nota fiscal. Aí o risco, a gente está nesse momento, nesse turbilhão de informações sobre alterações de Pix, monitoramento do governo, isso entra nessa esfera de que está errado, está por fora, e isso pode ser cobrado imposto depois. Aí o imposto cobrado fora do que é o correto, além da possibilidade de juros e multa que vai ser feito, né, futuramente, a Receita pode autuar em até 75% a mais daquilo que era devido no momento. Então, assim, fica muito caro correr esse risco, entendeu? Nos dias de hoje, não adianta você falar assim, vou receber algo por fora e não vou registrar. Você vai comprar um veículo, você vai dar entrada num imóvel, você vai guardar na conta, né? Eu brinco que ninguém mais guarda dinheiro no colchão, né? Você acaba registrando isso em algum lugar, por mais que você fale, não, eu não vou pegar, eu vou receber em dinheiro e não vou depositar, mas eu vou pagar meu cartão de crédito. Está registrado, o cartão de crédito fica vinculado ao seu CPF. Então, não tem muito para onde correr. A nossa orientação sempre, né, como contabilidade, é que faça um registro correto desse recebimento, emita a nota fiscal e já considere desde o início as alíquotas necessárias para pagamento de imposto, que daí você já se habitua naquilo, já fica mais prático essa rotina. Aquele velho deitado, né? Ou barato sai caro no final, né? Muitas vezes. Ou quem paga errado paga duas vezes, tem essas coisas, é mais ou menos isso, né? Arthur, pegando esse gancho do que você falou da Simples Nacional, eu acabei dando uma pesquisada. O médico não pode entrar na MEI, correto? Isso, correto. Você podia falar um pouquinho de Posso, como posso. que é abrir uma empresa médica? Eu sei que precisa ter cadastro no CRM. Você podia dar uma Sim. palhinha sobre isso pra gente? Funciona assim, quando você vai pensar em abrir uma empresa, existem formas de que isso vai acontecer. Então, essa dúvida do MEI é muito recorrente as pessoas perguntarem porque o MEI é um formato mais simplificado de CNPJ. Então, às vezes, nem precisa ter um contador na rotina mensal. Só que o MEI tem limitações, tanto nos tipos de atividade quanto no faturamento. Então, por exemplo, eu não posso ser MEI se a minha profissão ela é regulamentada. Então, hoje existe um conselho de medicina, um conselho de contabilidade e assim por diante. Então, profissões que têm essa regulamentação não são enquadradas como MEI. Então, esse é o primeiro ponto de partida para levar em consideração. Então, obviamente, a medicina já não entra nisso. E também a questão de restrição de faturamento. Então, hoje, como MEI, você pode ter um faturamento de 81 mil no ano, 6.750 mensal aproximadamente. E hoje a gente, né, hoje a gente tem um atendimento aí a quase 700 médicos na nossa base, e a gente percebe que a média tem ficado de 12 a 15 mil nessa movimentação. Então, também, mesmo que pudesse, não tivesse essa regra de enquadramento de conselho, também não enquadraria na questão da movimentação financeira. Tá? Então, o MEI não é uma possibilidade para a atividade médica. Então, para quem está se formando ou vai começar a ingressar no mercado de trabalho, às vezes até tem algum MEI que por algum motivo usou ali na época da graduação, né, vendia alguma coisa ou tinha alguma movimentação vinculada, às vezes a família movimentava isso, não dá pra... E em detalhe, se você tem um MEI, para a gente poder abrir a sua PJ médica para você utilizar, você não consegue ter o MEI e a PJ. Quem tem empresa não consegue abrir MEI e vice-versa. Então a gente tem que dar IOU da baixa ou pegar esse mesmo CNPJ e transformá-lo nas características necessárias que não são do MEI. Que legal, isso eu não sabia que não podia ter esses dois tipos de vínculos. Exato. É que o MEI é um formato muito simplificado que o governo possibilita que pessoas que não tenham talvez as condições de formalizar uma empresa e tudo mais, consigam um CNPJ e através dele consiga uma conta melhor, uma máquina de cartão, algumas vantagens no formato de empresa, mas ele não tem essa característica geral. Então é um benefício que se traz. Então se você tem uma outra empresa, não pode ter esse benefício atrelado também numa rotina de MEI. Então é uma regrinha aí que tem para essa Constituição. A questão da... E complementar a sua pergunta, o formato, da importância de abrir uma PJ.
e como isso funciona. Então, nós temos que fazer todo um levantamento inicial. Então, o que nós fazemos hoje? A pessoa vem procurar o nosso trabalho, a gente faz uma reunião que eu chamo mais de uma consultoria, né, que dura aí 1 hora e meia, onde a gente passa todos os detalhes da tributação, tá? Então, para essa faixa de valor que é estimada para início de plantões, né, se a gente pensar assim, hoje uma média de valor por hora tem sido próximo de R$ 100 o valor da hora do plantão. Então, plantões de 12 horas, 1.200. Então, 2 plantões por semana, 2.400, eu sempre faço um múltiplo de 4 semanas e meia, 4,5. Então, vai dar 10.800 por mês, né? Porque tem mês que tem 4 semanas, tem mês que tem 5, fica uma média. 3 plantões por semana, nessa mesma base de cálculo, daria entre 15 e 16 mil. Então, tendo a expectativa de quanto a pessoa quer, busca atuar de plantões, a gente consegue determinar, compensa esse formato de tributação. Então, o Simples Nacional, nesse momento, é o que é mais vantajoso para essa faixa de valor, tá? Sucesso. E quais seriam, a gente escuta muito sobre outros formatos de PJ, como LTDA, EIRELI. Vocês também falam muito sobre isso? Sim, as pessoas têm bastante dúvida nisso e de fato a gente sabe que é confuso, porque são características diferentes para constituir uma única empresa, né? Então, o Simples Nacional, por exemplo, é uma forma de tributação. E quando a gente vai abrir uma empresa, um outro ponto que é já de início é o tipo jurídico dessa empresa. E aí vai entrar essa questão de ser um empresário individual, uma EIRELI, uma sociedade limitada e assim por diante. EIRELI não é mais utilizado, foi descontinuado esse formato, então não há mais a possibilidade de ter uma EIRELI. Quem tinha EIRELI até uns anos atrás, automaticamente migrou para um outro formato, tá? Empresário individual, que é um tipo jurídico também, nós não aconselhamos que, por exemplo, o empresário individual tenha o mesmo tipo jurídico do MEI, de outras atividades. Por que a gente não aconselha? Por quê? Para fins da Receita Federal, existe um entendimento que um trabalho profissional, que no caso a medicina, né, depende da sua atuação diretamente, acaba não caracterizando os impostos pela PJ, entenderia isso como pessoa física e você teria o risco de pagar depois outros impostos. Então, o que a gente traz é como uma sociedade limitada, tá? E aí, quando eu falo o termo sociedade, é batata, geralmente a galera pergunta, mas eu não vou ter sócio, como é que eu vou ter uma sociedade? Então, tem uma legislação, que é a Lei 13.874 de 2019, que é a chamada Lei da Liberdade Econômica. Quando o governo criou essa lei, ele estabeleceu que uma sociedade limitada, que até então só tinha, né, o nome já fala por si que era 2 pessoas, passou a ser possível um termo unipessoal, uma sociedade limitada unipessoal. Alguns citam o termo SLU, por exemplo. Então, de lá para cá, foi no mesmo momento que foi descontinuada a EIRELI, que a EIRELI fala assim, é Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Antes dessa lei, a maioria das pessoas abria como EIRELI. Tinha algumas regrinhas pontuais para ter ele, mas era esse formato que era a única forma que eu tinha de não ter um outro sócio e tocar a minha atividade. Mudou essa regra, descontinuou a EIRELI, e aí a gente hoje usa, desde 2019, dessa legislação, a sociedade limitada unipessoal. Então, você tem uma empresa que só você é sócio ou sócio e você consegue tocar a sua atividade tranquilamente. Então, quando se fala de tributação, a gente fala de Simples Nacional ou lucro presumido e outros formatos que não cabem muito na medicina. E aí, tipo jurídico, entra esses termos que é sociedade limitada, EIRELI e assim por diante. Existe uma divisão aí. Pensando nisso, Barão, quanto custa hoje eu abrir uma empresa? Porque a gente vê que às vezes vou formar, junto 2, 3 colegas, vamos abrir uma empresa junto. O que a gente teria de custo hoje para abrir uma empresa? É até um ponto importante que você comentou de abrir mais colegas, porque assim, a gente sempre orienta para que você abra de forma individualizada, tá? O custo efetivo que você vai ter é uma taxa, vamos falar de Paraná, a gente está em Londrina, hoje a taxa da junta comercial é no valor de R$ 120, então não é um valor alto, que é a taxa de protocolo para fazer isso. Então a junta comercial é um órgão que faz o registro do início da empresa, tá? E aí depois algumas prefeituras. Então a prefeitura de Londrina, por exemplo, ela não cobra taxa no primeiro ano em que você constitui a sua PJ, então não é um custo ali inicial. Porém, outros municípios acabam cobrando. Então Maringá, Cambé, por exemplo, aqui próximo, cobra lá R$ 130, R$ 150. Então, vamos estimar que na região você vai gastar em torno de uns R$ 300 para abrir a PJ hoje, com essas taxas de protocolo e de cadastro municipal, tá? Na rotina que nós temos na Barão Med, nós fechamos sempre, ou na maioria dos casos, parceria com as turmas. Então a gente sempre tem ali um engajamento, uma participação nos eventos e tudo mais, e a gente cria proposta para essas turmas, então a gente não costuma cobrar, quando se trata dessa movimentação mais coletiva, o processo para abertura do CNPJ. Então da parte da contabilidade, da Barão Med, não é aplicado nenhum custo para isso, tá? E um outro ponto, que você, por exemplo, estou falando daqui, a gente tem casos em São Paulo, que a gente atende também, que às vezes a taxa de alvará é 1.200 e pouco, R$ 600, cada cidade é de uma forma, porque como é uma regra municipal, cada um faz a sua legislação e não tem um limite, né, para essa questão.
Tem uma cidade de São Paulo, por exemplo, que você tem que plantar árvores para liberar o CNPJ, né? O alvará, quer dizer. Então, ou você faz o plantio, ou você vai lá num local que vende essas coisas, paga e apresenta o recibo na prefeitura. Então, cada prefeitura age de uma forma para a liberação do alvará. E um ponto que você comentou sobre ter uma PJ com outros colegas, é normal que você tenha esse entendimento, porque você tem um vínculo o tempo todo com essas pessoas, ficou aí todo esse período da graduação. Porém, quando você se forma, cada um vai para um lado na maioria das vezes. Então, você vai passar em residência aqui em Londrina, o outro vai passar em Assis, vai passar em São Paulo, cada um vai para uma base. E aí essa comunicação fica um pouco mais complicada, porque você já tem, né, vão ter ainda uma vida muito, já tem corrido no caso, né, como estudantes, mas vão ter uma vida ainda mais corrida como plantonistas e já médicos formados. E imagina você ter que pegar uma rotina com 3, 4 pessoas e pelo menos uma dessas pessoas tem que estar ali fazendo essa intermediação. Ó, isso aqui é meu, isso aqui é seu, essa parte de imposto vamos ratear, meio que ser um administrativo dos 4 na sequência. Então, assim, a conta bancária muitas vezes é uma só da mesma PJ, isso acaba tendo um pouquinho de desconforto, até para a pessoa vai saber quando você está ganhando, quanto ela está ganhando. Então, geralmente, o pessoal acaba não rodando. Já tive casos que a gente atendeu, o pessoal bateu o pé que queria fazer assim, e deu um pouquinho de confusão. Geralmente dá mais certo quando são irmãos ou quando é cônjuge, aí a pessoa tem uma liberdade maior até para tratativa ali de valores e tudo mais, mas fora isso não costuma ser muito aplicado na prática, tá? Uhum. Bacana. E a gente acaba realmente, imagino, se distanciando depois da faculdade, mas pessoas que vão fazer a mesma residência, que têm os mesmos interesses, a gente acaba vendo muitos grupos de plantão que acabam se formando, que são muito comuns. Como que funcionam esses grupos e a organização via o PJ? Tá. Só complementando ainda na pergunta anterior e também casando com essa, fora o ponto dessa questão de organização, também existe a questão de que quanto maior é o faturamento da PJ, a tributação do Simples Nacional ela vai aumentando. Então, se eu tenho um faturamento de 15, você de 15, você de 15, a tributação ela vai ser aplicada nessa faixa de valor. E aí esses 10,35 é que vai ser elevado meio que para todo mundo. Então, acaba financeiramente também não compensando essa unificação, tá? E aí, vindo para a parte da rotina de plantões, de como funcionam os grupos, então essas empresas de terceirização, cada uma age de uma forma. O mais comum, todo mundo já tem uma visão, é a questão de grupos de WhatsApp. Então, você entra em contato com aquela empresa, olha, me formei, estou com meu CRM, quero pegar plantão, eles vão te colocar num grupo, e ali eu brinco que é uma espécie de leilão, né? O pessoal joga, tem vaga em tal lugar, quem se manifesta primeiro assume aquele plantão. Eu até sempre alerto um pouco sobre isso, porque você tem que ter um mínimo de conhecimento ali de onde é que você está assumindo o plantão. Isso é algo muito importante. Então, às vezes o pessoal vai naquela ansiedade de pegar plantão, principalmente no começo, e geralmente a concorrência é muito grande, né? Então a gente tem aqui a UEL que forma em torno de 80, 90 pessoas por turma, que é um fechamento anual, a PUC, que a gente atende também forma mais ou menos 30, 35, e a gente vem para Maringá, que forma quase 400 pessoas no ano também, e vira aquela busca de plantões. Então o pessoal acaba pegando o que aparece, às vezes nem viu direito onde que é. Então isso acontece bastante, tá? Então, eu sempre oriento para buscar talvez uma orientação de um colega médico que já esteja atuando. Às vezes você já consegue um direcionamento sem a questão dos grupos, né? Porque aí vira esse leilão. Então tem empresas que não trabalham com grupos. Tem empresa, por exemplo, que vai fechar contigo um plantão, gostou do seu formato de atendimento, você não, né, não faltou, ou foi, né, deu tudo certo no atendimento, o pessoal daquela equipe lá da unidade também gostou, te elogiou de alguma forma. Então essa pessoa vai meio que criando uma equipe ali que ela sempre vai direcionando para essas pessoas. Então, a maioria trabalha com grupos, mas nem todas agem somente dessa forma, tá? Uhum. Existem grupos aqui da região, existem grupos a nível de Paraná, a nível de Brasil. Então, às vezes, vou para uma outra região, vou passar férias na casa de um familiar, alguma coisa assim, você consegue buscar também plantões nesse formato. Uhum. Tem plataformas que você paga uma mensalidade para ter acesso a isso também, tem bastante coisa assim. É bacana, sempre conversando com os chefes mais velhos e tudo, eles sempre passam algumas dicas, né? Primeiro, vê se o lugar que você vai trabalhar tem um plantonista mais velho para te ajudar, porque você é recém-formado. Mas voltando para essa linha do financeiro e tudo, vê se o hospital é um bom pagador, se aquela empresa que tá te contratando paga direitinho, porque você trabalha ali 8 plantões e não recebe. A gente sabe que isso acaba acontecendo. Falando nesse sentido de grupo de plantão, Barão, a gente consegue, sem ter uma PJ, entrar num grupo, ou necessariamente eu preciso ter uma PJ para prestar esses serviços? Porque a gente vê que às vezes o grupo acaba acolhendo a pessoa, você acaba virando um sócio ali, tem lugares que você precisa ser sócio majoritário para trabalhar ali, senão você não vai trabalhar. Então, beleza. Nesse assunto, é importante frisar bastante o seguinte. Você até consegue muitas vezes entrar num grupo e acompanhar a rotina de plantões. Mas para você conseguir efetivamente pegar o plantão e rodar por aquela empresa, lembra que eu falei que eles participam de um edital de credenciamento, eles são os responsáveis pelo plantão e eles têm que validar que você de fato é médico, que o vínculo está sendo feito por essa empresa, então eles têm que ter uma documentação
para comprovar isso. Então, por mais que você esteja num grupo de plantão, quando você vai, ó, vou pegar esse plantão, vai ter que fazer um contrato de prestação de serviço com aquela empresa terceirizada antes de fazer o plantão, obviamente. Na prática, eu já vi casos da pessoa simplesmente assumir o plantão, fazer o plantão e às vezes nem fazer um contrato e tudo mais. E acontece esse tipo de situação de não receber, né, de ter atraso. Então a gente teve uma empresa aqui em Londrina, que era de Londrina, que deu, acho que uns 3, 4 anos atrás, deu um balão geral, foi um prejuízo geral, muitos clientes nossos tiveram prejuízo, né? Então, o famoso, eu brinco, o famoso anoiteceu e não amanheceu, né? O pessoal coloca o nome de laranja e depois fica complicado de acionar de forma coletiva, processo, gasta muito. Então a gente sempre alerta sobre isso. Nós da Barão Médico, quando a gente faz essa consultoria inicial, passa esses dados, a gente passa essa lista, né, que eu falei de 15 a 20 empresas aqui da região, para que a pessoa tenha mais facilidade de buscar essas vagas. Então, nós não trabalhamos com intermediação de plantão, nosso foco é em contabilidade para médicos, então, né, o pessoal às vezes quer fazer tudo de uma vez, não faz nada muito bem. Então, a gente indica que a gente quer auxiliar vocês nessa etapa, que se você pesquisar no Google, não é fácil de achar a empresa de contratação de plantões terceirizados. Você não acha, não aparece uma lista fácil. Então, a gente tenta contribuir nesse sentido e nesses vínculos sempre orientar. Faça o vínculo através da sua PJ para que não tenha problema. Aí você falou de sociedade, né? Ser sócio de uma empresa e tal. Isso também acontece, tá? Alguns terceirizados tentam colocar na cabeça do médico, olha, é uma vantagem você estar como sócio da nossa empresa e aí pegar plantão dessa forma. Ou às vezes em algumas localidades até isso ainda como uma exigência ali naquela aplicação. E aí a gente entra em alguns problemas diretos que até serve já de alerta para que vocês não caem em ciladas, né? Ou quem já está se formando agora não caia em ciladas. Por quê? Uma vez que você entra como sócio, aí tem 2 formatos que eles utilizam. O sócio cotista, que daí existe uma empresa. Eu já vi casos de empresas de terceirização com quase 300 sócios ali, com um pequeno percentual cada um. Então o que eles fazem? Eles colocam você como sócio, só que eles modificam a nomenclatura do pagamento. Então você está prestando um serviço, você tem que receber pela sua prestação de serviço. O que eles fazem? Eles modificam essa nomenclatura e te pagam integralmente como uma distribuição de lucros. Entendeu? Então, vamos parar, eu fiz aqui 15 mil de plantões, eles te pagam 15 mil como lucro distribuído. E contabilmente, enfim, até numa lógica mais simples, se você parar para pensar, isso não é lucro, não é um saldo que sobrou de resultado daquela empresa e está sendo dividido entre os sócios. Não, é a remuneração da sua prestação de serviço. Então, essa descaracterização de nomenclatura, muitas vezes é feita porque não é pago o INSS sobre isso, imposto de renda. Então, parece uma vantagem de primeiro momento, olha, é mais vantajoso. Sendo sócio, eu vou te pagar 110 e não sócio com PJ, eu te pago 100. A pessoa acha que é vantagem. Mas é uma forma de talvez tentar burlar uma parte tributária e não é correto, tá? Inclusive, em abril de 2024, no passado, eu tive uma palestra em que o delegado da Receita Federal aqui de Londrina, o doutor Reginaldo, ele estava e ele comentou sobre isso, que a própria Receita Federal já tem esse alerta para a quantidade de empresa que está fazendo esse montante que movimenta muito dinheiro. Imagina 300 médicos numa PJ, é muita grana. Para fiscalização disso, por quê? A Previdência, a Receita está sendo lesada no cálculo de INSS, ela não está recebendo sobre esse serviço. Então já isso vai começar aí a pingar e vai aparecer essas situações, né? Da pessoa ser notificada, ter que pagar esses impostos retroativos. Então, alguém oferecer para você esse formato de sócio não é aconselhável. Você tendo a sua PJ, você já fala, ó, tem minha PJ, vou emitir nota fiscal, já fui orientado quanto a isso. E um outro formato que trata desse assunto é um termo chamado SCP, que é Sociedade por Cotas de Participação. Esse formato também algumas pessoas oferecem como se também fosse uma vantagem, mas não é para essa finalidade. A SCP é usada assim, olha, você tem uma empresa, essa empresa está indo bem ou é promissora, eu quero colocar 100 mil reais nessa empresa, vai me dar 5% de participação, seja nos lucros que ela tiver, ou se você vender essa empresa lá na frente, eu vou ter essa participação correspondente. Para isso serve a SCP. Mas eu não vou executar o serviço final da sua empresa. Diferente do que acontece com os médicos. O médico orienta esse formato de SCP e ele participa da atividade fim, ele executa a atividade fim. Não é essa a descrição desse formato. Também é um formato incorreto. Então, quando ofertarem aí, né, para a rotina de plantões, entrar como sócio, ou SCP, ou formato de pagamento por fora e tudo mais, já ligar esse alerta porque vai dar problema. Fica a dica, viu, pessoal? Barão Médico Exatamente. Contabilidades. Quem está formando aí é bom se atentar para esses detalhes. Aproveitando esse gancho, a gente conversando aqui deu para entender essa diferença de trabalhar como CLT, trabalhar como PJ, das diferenças tanto na parte tributária, na parte legal, na parte de oportunidades, mas o que a gente precisa saber, claro, mesmo entrando em contato com empresas de contabilidade e facilitadoras, o que a gente precisa saber como médicos recém-formados, daqui a alguns anos, sobre contratos e segurança jurídica. Já pegando esse gancho de ligar o alerta nesses formatos que o senhor comentou. Tá.
que é importante é você buscar um profissional que esteja habilitado, que conheça essa rotina, porque às vezes, eu brinco que às vezes a gente vai falar, uma pessoa que não entende de rotina de medicina, não participa dessa vivência, às vezes você fala o termo residência médica, acho que é a casa do médico, né? Eu brinco sempre disso. É uma coisa simples, mas que na prática, se você não explicar, quem não sabe, quem não tá na área, acaba não entendendo. Então, buscar um profissional é importantíssimo que entenda essa rotina, tá? Então, seja barão médico, qualquer outro contador que faça esse trâmite, é importante. Nesse ramo de contrato, ligar um alerta, porque nesse formato de terceirização, por exemplo, nós temos visto algumas empresas que têm colocado algumas travinhas em contrato que não são corretas, ou na verdade são um pouco abusivas por exemplo, então eu acabei não comentando no começo, eu falei sobre questão de credenciamentos que a terceirizada pega e tudo mais. Esse mesmo edital de credenciamento, por exemplo, do Sismepar, que é da nossa região, você com a sua própria PJ, você pode ir lá e participar do credenciamento. Então, se tem o exemplo que eles pegam 400 horas semanais e repassam para 10 médicos 40 horas cada um, por exemplo. Você com a sua PJ pode ir lá participar desse credenciamento e pegar 10, 20, 40 horas semanais para você fazer a sua própria atuação. Também é possível, você pula essa etapa de intermediação de terceirizadas. É mais burocrático, porque a documentação é similar a uma licitação, a gente chama de credenciamentos. Mas é possível. Então, inclusive, a Baromed tem um setor para isso, que dá todo o suporte para que seja feito o levantamento dessa documentação. Então, às vezes o pessoal fica só atrelado que só posso trabalhar por terceirizada, e nem sempre é só por terceirizada, tá? Às vezes o município tem um edital, o Sismepar tem um edital, que você também consegue participar. Então, por que eu tô falando disso? Porque algumas empresas de terceirização, quando tratam desse contrato, eles colocam travas em algumas vezes que você, olha, se você fechar comigo aqui, eu vou te fornecer plantões, mas você fica travado em contrato de participar durante 2 anos de qualquer edital do município ou do Sismepar. É um exemplo básico de problemas de contrato que muitas vezes você não percebe e assina aquilo, né? Uma vez que você assina, acaba sendo, né, concordando com aquilo. Outras questões também de multas, caso você saia, enfim, tem que ter bastante detalhes e ler bem o que vai ser assinado, tá? Então são dicas aí para você ficar atento, né, na questão contratual e tudo mais. Entendi. Prazos de pagamento é algo muito importante também, tá? Porque a maioria dos médicos acha que vai trabalhar nesse comecinho, acha que vai trabalhar e no dia seguinte o dinheiro está na conta. E não é bem assim. Então, aqui na nossa região, o comum é que o pessoal pague geralmente no mês seguinte. Então, trabalha esse mês. No mês seguinte, eles vão pedir um relatório para emissão de nota fiscal e aí vai entrar o dinheiro para você, no caso, corretamente pela sua PJ, né? Então, esse é o trâmite. E aí, às vezes, no contrato, que isso fique claro também, qual que é o prazo estimado de pagamento. Porque eles não vão te pagar de imediato, porque eles dependem do repasse do município, do estado, para poder passar o dinheiro, né? Essa questão que você já tinha comentado sobre atraso e tudo mais, às vezes acontece um atraso ou outro, porque às vezes o município, por exemplo, não repassou o recurso e está atrasado. Então o pessoal tem que justificar, tem que orientar, mas se for uma coisa muito recorrente, esse tipo de empresa de atraso e tudo mais, já ligar o alerta, procurar um outro plantão, uma outra empresa, para não correr o risco de levar calote. Bacana. Barão, o que muda na rotina de um médico que trabalha como PJ? A gente vê que às vezes, nossa, mas o doutor trabalha aqui nesse hospital, mas ele também trabalha lá na UPA, também trabalha aqui no posto de saúde. Como que funciona isso? Flexibiliza mais o médico ou ele fica restrito a determinados contratos? A PJ dá essa facilidade na vida dele? Essa rotina, independente de ter a PJ ou não, mas você consegue atuar em várias bases, né? Pensando como rotina de pessoa física, vou trabalhar como CLT em algum local, você vai ter as regras pré-determinadas. Então, se é um município, você vai ser funcionário daquele município. Então, qual que seria uma comparação, né? A questão de 13º, férias, fundo de garantia é uma vantagem da pessoa física, mas a tributação é muito alta e a flexibilidade ela não é tanta. Trabalhando como PJ, tendo a rotina de plantões, aí você pode pegar plantão na cidade que você quiser, né? Bater nos seus horários ali, a sua expectativa de tempo, né? Às vezes para conciliar com isso tudo mais, você pode atuar em várias unidades, para várias empresas, né? Questão de limitação. Hoje nós temos só um ponto de limitação através do Sismepar. Então, quando você faz um plantão que é para uma terceirizada e essa terceirizada está atuando pelo Sismepar, nos plantões dali, eles limitam você ter o vínculo no máximo a 2 empresas, que vamos por essa que está atuando pelo Sismepar e uma outra também. Aí você consegue ter esse vínculo travado em 2. Ou se você tem a sua própria PJ vinculada no Sismepar, você pode ter mais uma na terceirizada. Porém, é só a nível de Sismepar. Então, eu posso ter outros editais que eu participo a nível municipal. A Prefeitura de Londrina, Arapongas, Rolândia, tem editais também, eu consigo participar por lá. Então, a questão de ter a PJ te traz, sim, essa flexibilidade. E o fato, geralmente, de atuar como pessoa física, como algo já pré-determinado, a questão de tempo, né? Vamos supor, você faz um planejamento depois da graduação. Eu vou estudar para residência. A galera que forma a UEL, às vezes já faz as provas ali finalzinho junto, né? Terminando tudo ao mesmo tempo. Mas vamos supor que você não entrou na primeira possibilidade, ficou mais um ano atuando.
Você vai fazer um planejamento básico de colocar, eu vou trabalhar no máximo 3 plantões e eu vou dedicar 3 dias para estudo e vou deixar um dia para descanso familiar e rotina pessoal. Você faz um planejamento. Então você não sabe se às vezes a sua rotina vai ser plantões só finais de semana, né? Se vai ser legal nessa época, ou vai ser segunda, quarta e sexta, ou vai ser começo da semana. Então, o fato de você trabalhar com PJ ou através desse formato terceirizado vai te trazendo mais flexibilidade para entender como vai ser essa rotina, né? Uhum. Bacana. E no caso de você não estar numa empresa terceirizada, como que o médico lida com questões de faturamento, emissão de notas fiscais, organização tributária? A gente precisa ter um contador? Uhum. Independente estando ou não como terceirizadas e tendo a PJ, você precisa sim ter um profissional de contabilidade que vai te atender. Então, é uma regra, toda empresa, exceto o MEI que eu comentei, precisa ter uma contabilidade responsável perante a base da Receita Federal, Uhum. tá? Então, sim, precisa ter uma contabilidade à frente disso. E aí, obviamente que essa contabilidade vai te auxiliar. O que nós fazemos como contabilidade na rotina? Todo o cálculo dos impostos. Nós, na Barão Med, fazemos a emissão das notas fiscais para os clientes lá na base da Barão Med. Porque imagina você na correria de plantão, estudando para residência, ou dentro da residência, fazendo plantões. Você não tem tempo para nada. Mas você tem que parar o que você está fazendo, entrar no e-mail, encher a nota, mandar para o contratante. Então, nós temos o setor interno de emissão de notas que faz isso para você. É só o contratante mandar o relatório, a gente faz a emissão e devolve. Uhum. Bacana. Barão, uma coisa que eu vejo já por estar trabalhando e tudo e vendo o pessoal da faculdade, às vezes a gente acaba entrando em dívida. E se forma e depois vai trabalhar e pagar essas dívidas. Mas uma pessoa recém-formada que tá com dívida, ela consegue abrir uma PJ? Ou tem limitações? O que poderia ser feito? É uma ótima pergunta também, bem recorrente. Não existe hoje nenhuma trava para que você, vamos supor, tendo pendência, mas não está no Serasa, consiga abrir a PJ? Consegue. A questão do Serasa é uma questão de verificação de mercado. Talvez você, para conseguir um limite de crédito, até em nome dessa PJ, ficaria um pouco mais difícil, que daí o banco analisa tudo. Mas para a abertura da empresa, do CNPJ, da base que é governamental, não tem nenhuma trava quanto a isso. Então esse tipo de verificação não é governamental, não há travas nesse sentido. Eu brinco bastante assim. O médico, quando entra na rotina de plantões, ali após a colação, né? Geralmente dá aquela emocionada, né? O primeiro mês já ganha 15, 20, já dá entrada numa BM, numa Mercedes, depois vê como é que faz o pagamento ali das parcelas. Ou já começa a fazer tudo através de plantões, né? Eu vou comprar isso aqui, é um plantão, isso aqui é 2 plantões. E agora que não tem mais tempo de fazer plantão e consumiu ali aquela expectativa de renda. Então, não há travas. Geralmente o plantonista, quando abre a PJ, ele não vai usar a empresa para linha de crédito. Então, esse impacto acaba não acontecendo. Então, eu vou abrir uma clínica, eu vou precisar de uma grana para poder estruturar. E aí, se você for precisar de banco, aí isso vai impactar. Mas eu sou PJ, não. PJ não. Bacana. Entendi. Para encerrar, Barão, a gente queria refletir um pouco sobre como a PJ impacta a carreira médica, os passos práticos para quem deseja adotar esse modelo. Que conselho você daria para os médicos que ainda estão em dúvida sobre essa transição, focando em como a PJ pode contribuir para o crescimento profissional a longo prazo? Tá. Importante que a pessoa busque uma orientação para ver qual atividade, né? Qual a rotina de plantões que ela vai executar, porque a gente fala plantões, a gente pode pensar mais adiante depois da residência, já pensando em especialidades. Às vezes a pessoa tem uma rotina dentro de uma clínica, participa ali numa parceria, num local já estabelecido, e a gente vê alguns casos, geralmente como já especialista, de deixar um pouquinho para depois e rodando alguma coisa por fora e tudo mais. Então, assim, a gente está num momento muito propício para falar sobre isso, que é o rastreamento do governo para a movimentação financeira. Então, dependente da fase em que você está, de recém-formado, início de carreira ou mais adiante, a nossa orientação sempre é: faça tudo por dentro. Registre a sua movimentação, procure um profissional que vai te orientar quanto a isso para o formato da melhor tributação, para você não pague impostos de forma desnecessária, de forma irregular. Então, essa é uma dica já inicial. E o que essa questão de ter uma PJ pode contribuir bastante para essa rotina é o fato de que você, vamos supor, abrir uma PJ agora como plantonista, início de carreira, eu vou entrar na residência, eu posso simplesmente paralisar esse CNPJ se eu não for usar. A maioria dos casos o pessoal acaba fazendo ainda plantões, mesmo na residência, porque acaba tendo um impacto financeiro grande. Hoje o valor da bolsa da residência é 4.106,09 e o pessoal desconta quase uns R$ 700 de INSS. Então, vamos supor, tô trabalhando ali no começo. Me formei em novembro, dezembro, bem que o pessoal tá judiando, né? Jogando para fevereiro agora. Mas o mais comum, né, do pessoal é dezembro. Então eu tenho ali um tempo antes de iniciar já direto na residência, de 2, 3 meses. Compensa eu abrir a PJ? Compensa. Porque se você quiser fazer plantão, você vai precisar da PJ. Então, beleza, abri a PJ, rodei esses meses, não vou usar mais. Nesse primeiro ano, é muito corrido, não vou conseguir fazer plantões. A gente pode só paralisar a sua PJ, ela fica em stand-by, numa condição ali de suspensa na base da receita, mas continua existindo. Barão, passou um ano
eu preciso voltar a fazer plantão para complementar minha renda, ou já estou mais estabilizado na rotina, nós reativamos esse CNPJ e você volta a utilizar normal. E aí depois terminei a residência, quero abrir uma clínica e tudo mais, esse mesmo CNPJ pode ser usado e transformado na característica da clínica. Então, aquilo que eu falei de tempo, de linha de crédito, por exemplo, para algo futuro, quando você vai buscar um financiamento, em caso de uma empresa, o tempo que você tem de empresa, às vezes, é levado em consideração. É que nem quando a gente vai comprar na internet, né? Se você pegar lá e falar assim, essa empresa abriu aqui em janeiro de 2025. Ah, não tá certo isso aqui não. Alguma coisa de errado, é muito recente, não confio tanto. Então, para fins do banco, se você tiver uma empresa com 3, 4 anos já de abertura, já gera uma informação melhor para essa análise também. Então, isso pode contribuir para essa questão, tá? Arthur, pegando um gancho que você falou de 4, 5 anos, às vezes a gente forma aqui em Londrina, vai fazer residência lá em Minas Gerais, isso e aquilo. A Barão consegue dar esse apoio pra gente? A gente Sim. abrir uma empresa lá, ter que trabalhar lá. Sim, nós estamos nesse momento atuando em 9 estados e 88 cidades, nesse momento. Então, cada vez a gente tem fechado parceria com novas turmas e o pessoal sempre indicando a Barão Med também por onde vai. Então, geralmente o pessoal... A gente teve um exemplo de uma pessoa que formou no Mato Grosso do Sul, na UFMS Três Lagoas, e ela foi para o Pará. Então, a gente fala, a gente tem cliente no Pará. E aí de lá as pessoas vão indicando e assim vai. Então, a gente vai sempre atendendo. Então, não tem restrição nenhuma. E é muito comum, inclusive, na base da UEL, pessoas que vêm de fora para estudar, né? E aí retornam para sua base familiar, estado de São Paulo, outros estados, e a pessoa às vezes quer voltar e já começar a atuar lá. A gente consegue abrir a PJ em qualquer estado do Brasil, e mesmo que a pessoa abra aqui, depois, passei na residência, não tinha essa programação, mas passei em outro estado. Também atendemos normalmente, não há nenhuma restrição de localidade de atendimento. Bacana. Pegando esse gancho já, fala um pouquinho da Barão, do que a Barão oferece de serviço pra gente, porque a Barão tá em casa, tá em casa. Não, legal. Cara, a Barão Med, ela tem uma atuação nesse momento de aproximadamente 700 clientes médicos. Então, é um público que a gente tem o conhecimento de como funciona a rotina. Então, para quem está se formando nesse momento, né, a gente está na virada do ano aí em janeiro, a gente consegue dar todo o suporte, tanto nessa parte inicial, dessa orientação que a gente está fazendo aqui hoje, a gente traz esse contexto, a gente explica todo o detalhamento do cálculo tributário, né, a gente desenha para a pessoa, a gente sabe que é difícil, é uma informação complexa, mas a gente traz todo o contexto para que você esteja preparado para o mercado de trabalho. Então, a gente consegue abrir a sua PJ, a gente consegue dar todo o direcionamento tributário e te atender na rotina mensal, emitindo suas notas fiscais, procedimento de credenciamento e licitação médica, fazemos tudo por lá. O formato de atendimento, a gente tem um aplicativo disponível, mas eu falo bastante assim, o aplicativo é um complemento do nosso atendimento, né? Ficou um pouco clichê esse termo atendimento humanizado, mas é algo que a gente leva muito a sério lá, né? Eu odeio ser atendido em banco, digite 1, digite 2, você fala com a pessoa, repete tudo de novo na segunda. Então, nós temos um setor de suporte que é especializado, então, você vai falar, geralmente história de contabilidade, pessoal, eu quero falar de uma guia que eu não paguei. Aí você vai falar com a pessoa do fiscal. Ah, eu quero falar de um cadastro, vai falar com outra pessoa. Aí você nunca sabe com quem está falando na prática, né? Então a gente entendeu que isso acontecia, a gente criou um setor de suporte. Então hoje nós temos as mesmas pessoas que vai te atender sempre. Então se você quer uma guia, ela internamente vai solicitar aquela guia para poder te mandar. Então ela conhece a sua rotina, sabe se você gosta de áudio, sabe se você responde à noite, responde de manhã, ela já entende a sua demanda. Então é um trabalho muito personalizado para profissionais médicos, início de carreira, plantonista. Nós temos especialidade nessa atuação. Que interessante. Pensando nisso também, a Barão, ela oferece um serviço de contabilidade pra pessoa, porque às vezes a gente vê que a pessoa é completamente desorganizada. Beleza, o cara formou médico e tudo, abriu PJ e tal, mas e o resto? A Barão oferece também isso? Nós fazemos nós chamamos, o termo BPO, né, que está muito comum hoje, que é uma terceirização de financeiro. Então nós estamos implantando essa rotina para PJ, que o que a gente mais vê, a gente manda mensagem, a gente tem um sistema de alerta, a gente mandou a guia até, sei lá, dia 5 a gente faz o fechamento fiscal e a guia vence dia 20. A gente manda o primeiro e-mail, a pessoa não abriu, depois de uns 5 dias manda um outro, um dia antes manda de novo. Eu até brinco, né? Nós não somos cobradores do governo, nem ganhamos comissão por guia paga. Mas o nosso foco é que você não precisa pagar juros, multa e tudo mais. Mas a gente sabe que a rotina é corrida. Então, as pessoas costumam deixar para depois, esquecer e não pagar. Então, a gente tem feito um trabalho desse BPO financeiro, uma terceirização financeira, para fazer essa rotina para você. Então, é um trabalho à parte, outro serviço que está sendo, né, ofertado para poder fazer essa terceirização. Então eu vou lá, a gente faz um acesso consultivo na conta da PJ, eu faço o lançamento dessa guia, então ó, dia tal já fica programado, e essa pessoa só vai lá e faz a aprovação. Então aí no dia a gente manda mensagem, liga, o que tiver que fazer para você poder ver e fazer aquele pagamento. Então isso contribui.
Na questão de pessoa física, a gente tem estudado a dar essa assessoria também, e na verdade a gente tem mais feito nesse momento um projeto de aconselhamento. Então, a gente pode fazer um aconselhamento, ver a sua rotina e poder te orientar para você rodar aquilo de uma forma melhor, às vezes direcionando aquilo que você está gastando demais ou não, mas também é um trabalho à parte que a gente está aplicando. Mas a Barão Med voltada para a parte da PJ mesmo. Bacana, bacana. A gente sabe que é uma rotina totalmente complexa e para você que vai se formar e vai atuar como médico, o dinheiro é seu. Eu fiz o plantão, o dinheiro é meu. Por que eu tenho que ter essa burocracia toda? Então eu sempre faço analogia, né? Pense nessa PJ que vai ser criada como uma ponte para toda a movimentação que você vai ter. Então, você criou a empresa, você faz o vínculo no contratante através da PJ, você vai emitir a nota da PJ, você vai receber na conta da PJ e depois esse dinheiro vai refletir para você na pessoa física. E é assim que você depois vai declarar o seu imposto de renda de pessoa física. Olha, eu tive X valor de renda nesse período proveniente da minha PJ que faturou e pagou os impostos tudo por lá. Então, existe essa... vou ter dinheiro agora, vou começar a receber, mas vamos colocar a PJ no meio ali que vai ser a ponte para isso acontecer. A pessoa pensando dessa forma fica mais fácil até de entender a tributação e essa organização. Uma outra coisa que acontece bastante, né? O pessoal usa a conta da PJ para pagar todas as rotinas pessoais. E a gente fala, não pode, porque a gente faz uma conciliação na rotina do dia a dia. Então, no mês a mês, eu pego o extrato da pessoa, da PJ no caso, e faço a conciliação na contabilidade. Porque se um dia a Receita Federal questionar qualquer coisa, tá tudo certinho, tá tudo batendo com o extrato. Aí a gente fala, não usa PJ para fins pessoais. A gente pega o extrato, vem lá, Mercado Livre, Shein, Shopee, tudo que a pessoa comprou de coisas pessoais naquela rotina. Então, fica mais difícil a gente contabilizar isso, a gente vem sempre orientando, mas acontece. O cara pagou o sushi com o cartão corporativo, pô. É mais ou menos isso. E é importante até frisar, porque uma vez que você usa a conta da PJ para isso, e a gente tem que contabilizar item a item, você meio que expõe a sua movimentação pessoal. O que você compra, ou rotina pessoal no seu extrato de pessoa física, ninguém tem acesso, a não ser que você forneça o extrato. É algo sigiloso. Até para fazer declaração de pessoa física, você não informa a rotina de consumo, só informa o saldo da conta em 31/12. Então, isso fica mais reservado e é o aconselhável. Bacana, legal. Entendi. É porque a gente vê que, muitas vezes, igual você mesmo falou, pô, começa a rodar 10, 15 mil na conta do caboclo e, de repente, ele não sabe nem como vai viver com isso, como que ele vai se portar. Tanto quanto pessoa jurídica, tanto quanto pessoa física, né? Então, Sim. a Barão tá aí pra... Isso, essa linha de... Aí vai muito do perfil da pessoa, do que ela vai investir, se ela, né, compensa guardar dinheiro para aquilo, para isso. Às vezes a pessoa tem intenção de ir para uma residência de um local que ela não tem uma estrutura familiar, ela vai ter um custo. Então esses meses que antecedem a residência, é importante que a pessoa faça um caixa, se programe. Então essas orientações iniciais a gente tenta passar sempre para a pessoa já ligar o alerta para isso. Porque às vezes vai ver lá na frente que precisou guardar dinheiro, não guardou e já foi, né? E aí, quando eu entrei na residência, por exemplo, eu já vi casos de pessoas desistirem da residência porque tinham um acúmulo de dívidas ou compromissos familiares que dependia daquela renda. Então a pessoa adiou ali o sonho da especialidade porque o financeiro estava pegando. Então isso é muito importante ser falado também. É triste, o cara passa na residência lá na USP e vai ver que o aluguel numa kitnet é 5 pau. Aí ele pega e fala, Exato. pô, e aí, e agora, né? Exatamente. É puxado. Bacana. Pois é. Barão, queria muito agradecer a sua participação hoje no podcast. Foi muito bom ouvir a sua experiência, as suas dicas, o que fazer, o que não fazer. Queria realmente agradecer porque, assim, na medicina a gente não sabe muito de matemática, quem dirá contabilidade, né? A matemática que a gente sabe é para ver remédio, olha lá. Então, queria muito agradecer, porque foi uma conversa bem esclarecedora. E é isso. É isso aí, deixar o convite sempre que você, a casa tá de portas abertas, você é patrocinador de todas as nossas ligas acadêmicas, é um braço direito muito forte que a gente tem, Na Atlética também a gente faz parte. Sim. tá sempre de portas abertas que precisar, e galera, Barão Med. Gente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de trazer um pouco do nosso trabalho. É legal ter esse canal que vai direto ao estudante de medicina, né? Seja desde o primeiro ano até o último. Então, isso contribui bastante para que a pessoa, às vezes, deixar para ver essa informação lá no último ano, né? Então, já tendo esse contato desde já, já vai abrindo os olhos para isso, já vai entendendo melhor. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade de trazer isso para vocês. Muito obrigada, viu? Obrigado. E é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Histórias Hipocráticas. Até a próxima. Tchau.